Por exemplo, ali o primeiro exercício é um problema de derivada de ordem superior, ok? Ok. O que acontece nesse problema? Ele está simplesmente pedindo uma derivada específica. Qual é a derivada que ele quer aqui? Tu tem ideia? Derivada de terceira ordem. Exato. Então, o que a gente faz para encontrar a derivada de terceira ordem? Você sabe? A gente primeiro faz a derivação da função de f de x, pega o resultado e executa novamente a Isso, vai derivada. fazendo, tem que fazer a derivada 3 vezes, né? Muito bem. Isso. Só isso, nada além disso, é isso mesmo. Muito bem, e aí, qual que é a primeira derivada? Tem algumas derivadas que a gente tem que saber de cor, né? As derivadas que estão lá na tabelinha. Então, por exemplo, né, para encontrar a nossa primeira derivadinha aqui, é a derivadinha do seno, né? Sim. Então a gente vai ficar com f', a derivada do seno é cosseno. Então, como não tem nada ali dentro, a gente não se preocupa. Muito bem, qual que é a derivada do cosseno? Menos seno. Isso, menos 3 cosseno x. E a derivada de x ao cubo? Não seria menos seno, ali é Falei menos besteira. cosseno. Viajei. E a derivada do x ao cubo? Seria 3x2, menos 3x2, x ao Maravilha. quadrado. E agora a gente faz a segunda derivada. Então, pela mesma lógica, vai ficar menos 2 cosseno x, menos 3 cosseno x, menos 6x, certo? Certo. E a terceira, menos 2, que é o que o problema pede, né? Então, isso que não Uhum. interessa. Menos com menos dá mais. E aqui a derivada vai dar 6, simplesmente. Pronto, tá feito. Tranquilo, né? Vai Sim. dizer, vai dizer. Bem de boa. Muito bem. Que tal, how about você fazer a C? Depois eu vou fazer a B, porque a B é um pouquinho diferente. Tá bom? Beleza. Então tá bom. Eu acho que essa aqui, pelo que eu já vi tu fazendo em aula, não tem grandes problemas para tu resolveres, tá bom? Quando Sim. tu fizeres, tu me diz. Só me diz, tá bom? Já, não preciso mais nada. Beleza. Meu Deus, tem uma lista aberta aqui, vou fechar. Muito bem. Deixa eu abrir de novo minha tela, que tá lá no Zoom. É isso aí.
A minha F3' deu 24x o resultado. 24x. Isso mesmo. Isso. Muito bem. Então, de modo geral, a gente percebe uma coisa. Se a ordem da derivada é maior do que a ordem do monômio que tu está operando, ele vai desaparecer, né? Então, por isso que só sobrou o primeiro mesmo. 24x. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, Rodrigo, eu ia te perguntar uma coisa, cara. Esse horário de quarta, pô, esse horário é meio ruim pra mim, porque aqui já é 10 da noite. Será que não teria Sim. como fazer um outro horário, cara? Eu vou te mandar como tá a minha agenda. Uhum. Todos os horários que estão vermelhos também estão disponíveis, tá? Depois tu dá uma olhadinha lá, para que eventualmente tu quiseres fazer mais cedo ou no outro dia, domingo, Sim. sábado, aí a gente faz aí. Não, sim. Eu te aviso. Tá bom, ajuda bastante. Então vamos ver o próximo. E eu vou fazer aquele com o N. Isso aqui é bem interessante. Porque ele não pede um problema, o B, né? O B não pede um problema específico, uma derivada específica, melhor dizendo. Ele pede uma enésima derivada, ou seja, uma expressão que no lugar do N você coloca o grau da derivada que você quer e você recebe a resposta. Ok? Uhum. Muito bem. Ah, tá bom. Bem, como é que a gente vai reparar isso? Não tem como reparar isso de uma forma receita de bolo, entendeu? Ou seja, tu faz a conta e chega na resposta. Não. Você vai fazendo derivadas até que você observa um padrão. Então, vou fazer a primeira derivada. A primeira derivada, bem, como a gente já aprendeu, é derivada do que está em cima vezes a própria função. Então, vai ficar 1 meio. E na x sobre 2. Alguma dúvida que a primeira derivada é isso? Ah, tu passou para frente o meio, porque começa por x dividido por 2. Não, não. Ó, digamos que a gente tenha uma função de x que é e na u. Ou seja, esse u é alguma coisa que depende de x. Alguma coisa. Sim. A derivada pode ser tipo um x ao quadrado, pode ser um 3x, alguma coisa. 2x menos 5, qualquer coisa assim. Uhum. A derivada vai ser a derivada do u e na u. Ok? Então, quem que é a derivada desse cara? Essa é a pergunta. A derivada desse cara é 1 meio. Concorda comigo? Sim. Isso, então por isso que veio 1 meio para cá. Agora Entendi. vamos fazer a segunda derivada. Bem, a constante não importa, né? Vamos derivar só esse cara. Então, de novo, vai dar 1 meio. Eu acho que tu já está se ligando no que vai acontecer, né? Que é a segunda derivada. A terceira derivada vai ser a mesma coisa. 1 meio de novo, certo? Então, Certo. nossa, que foi isso? Cada derivada coloca um meio na frente da função, beleza? Portanto, Beleza. a enésima derivada vai colocar n's, um meios na frente. Como é que a gente pode escrever isso de uma forma bonitinha? Pode colocar 1 sobre 2 na n e na x sobre 2. Pronto, tá feito. Beleza? Daí, o que vai mudar aqui é a quantidade de n's. Dessa é a 15ª derivada, n elevado a 15. Ok? Pegou a ideia? Ok. Peguei. Show. Tem mais uma desse tipo ali, né, cara? Vamos ver. Não, não tem. Tô viajando. Tô vendo loucura. Eu vou criar uma pra você, tá bom? Eu acho bem Beleza. interessante esse tipo de coisa. O professor costuma cobrar uma dessa que esse é o charme desse assunto aqui de derivados de ordem superior. Eu quero que você me diga qual é a derivada de, olha só, não vai rolar fazer para esse cara, mas vai rolar fazer porque eu tô pensando aqui, ó, da funçãozinha. Não, esse cara vai ficar feio também. Não quero avacalhar para ti, sabe? Então, porque dependendo da função que eu coloque, vai ser meio avacalhado. Não, não, essa aqui é legal, ó. Essa aqui é bem legal. Vamos ver se tu consegue observar o padrão. Ó,
Beleza? Seno 2 no x. Seno de 2x, exatamente. E, de novo, né? A função seno, ela apresenta essa mesma lógica da I na U. Se tu tens um seno de U, a derivada vai ser U' cosseno de U, ok? Uhum. Vai ficar repetindo sempre na frente 2 vezes menos cosseno de U, alguma coisa assim. Mais ou menos. Como é que ficou a tua função f de n? Diz aí. Ficaria 2x vezes menos cosseno de U. Não, mas cadê o elevado? Tem que ter um elevado, né? Que ele vai ficar multiplicando 2, multiplicando 2, multiplicando 2. Tem que ter esse n elevado, certo? Uhum. E além disso, tem a questão do sinal também, né? Tá bem errado a tua resposta, tá? Sim. Bem, outra hora você faz essa aí como tarefinha. Beleza. Vamos para a próxima matéria, então. Muito bem, deixa eu abrir aqui. Bem, a D tu também pode fazer, outra hora. A D, né? D é bem parecida com as outras. Você tem que fazer uma regra do produto aqui, né? Acho que não tem problema para ti fazer regra do produto, certo? Não Certo. sei. Que assim, tem tanto aluno, me perco um pouco. Eu não sei como é que tu tá em cálculo, assim, com maiores detalhes. Mas eu lembro de tu fazeres bastante contas na última aula, né? A gente estava fazendo sobre regras de produto e tudo mais. Tá Que bom. eram algumas bem grandes. É bom treinar aí quando tiver um tempo. A conta é fácil, mas é longa. Tá? Bastante, Sim. bastante longa. Então tá bom. E essa ali, né? Agora nós temos delta y, delta x. Delta y, delta x, estou viajando. Ele quer que encontre a derivada. Só que ele colocou assim, dy dx. Ele quer a derivada. Tá bom? Quando ele coloca dy dx, ele quer a derivada, nada demais. Só que ele quer a derivada de uma função que tu não consegue isolar o y. Olha lá a função a. Ela é bem estranha. Não dá para isolar o y nela.
Porque tem y ao quadrado e tem y normal. Se desse para isolar o y numa situação como essa, tu basicamente não precisaria de Bhaskara, por exemplo. Ok? Sim. Então, é o caso. É o caso. Então, a gente tem que resolver isso por derivação implícita. Ok? Derivação implícita. Vamos falar da derivação implícita, então. Ela é utilizada em situações como essa, apenas quando tu não consegue isolar a letrinha. Portanto, vamos lá. Só um instante. Ah. Alô? Calma, cara. Só um instante. Ah, tá. Desculpa, eu não tinha ouvido. Desculpa. Saberias como começar? Não. Não saberia. Sem ideia nenhuma. Tá bom, então eu vou mostrar aqui. Numa situação como essa, tu tem que fazer o seguinte: tu tem que fazer a derivada de cada um deles. Então vamos colocar o símbolo de derivada em cada um deles, que é esse risco aqui, tá bom? Uhum. Certo. Muito bem, agora vamos lá, vamos derivar o primeiro termo. Bem, quem que é a derivada de x quadrado? Eu tenho certeza que tu sabe que a derivada de x quadrado é 2x, então não tem problema nenhum. Deixa eu só colocar aqui com a cor específica, para deixar isso claro. Agora, quem que é a derivada de xy? Bem, xy é uma multiplicação. Então, vamos escrever a regra do produto. É a derivada do primeiro, vamos colocar o risquinho y, vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo, vezes o primeiro normal. Isso é a regra do produto. Ainda não fizemos nada associado à derivação implícita. Nenhuma dúvida aqui, né? Não. Tá, agora, de fato, a gente vai ter que fazer uso da derivação implícita. Bem, quem que é a derivada de 2y? Para você pensar isso, você pensa na derivada de 2x. Vamos lembrar que a derivada aqui é importante deixar claro que estamos... Nossa, minha letra é muito ruim, não dá para escrever. Tem que vir aqui e pegar esse negócio. Não adianta. Minha letra é muito feia. Estamos derivando em x, ok? É uma função que nós estamos derivando em x. Portanto, eu derivei tranquilamente aqui a primeira derivada. Vou até apagar aqui. Essa cor tosca aqui não tá legal. Vamos deixar 2x mesmo. Ok? Não tem problema. Só que agora tem que derivar esse cara. Como a gente está fazendo derivação implícita, a derivação implícita, de certa forma, é igual à regra da cadeia, de certa forma. Ok? Porque a gente sabe que o y depende de x. Sim. Implicitamente, mas depende. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai derivar 2y como se fosse... desculpa, a gente vai derivar y ao quadrado como se fosse x ao quadrado. A derivada é 2y. Ok? Mas, como a gente está derivando em x, é necessário colocar um termo que deixa isso claro aqui, que o que eu derivei não foi uma função de x, foi uma função de y. Então, eu tenho que multiplicar aqui dy dx. Ok? Uhum. Quando tu estiveres derivando a função, ou a variável, que não é aquela da derivada, lembra que nós estamos derivando em x, então tu tens que colocar esse cara aqui, dy dx do lado multiplicando, tá bom? Se tu quisesse, tu poderia ter feito ao contrário, poderia ter feito uma derivada de dx dy. Aí tu estaria derivando em y, ok? Sim. Muito bem, então a ideia é essa. Agora, mas que absurdo, por que isso, professor? Bem, tu pode lembrar que a gente faz isso o tempo todo quando tá fazendo regra da cadeia, né? Lá, eu já não escrevi 1 milhão de vezes na outra aula que o df dx era, por exemplo, um df du dx.
Só que no nosso caso aqui, o U é o Y. Sacou? Por isso que aparece Isso aqui. dy dx aqui. Essa é a ideia por trás. Muito bem. Muito bem. Então, claro, eu esqueci de colocar o símbolo de derivada aqui. Eu estou derivando dos dois lados. Aqui não tem invenção. Estou derivando dos dois lados, então estou derivando o 4 também. Como eu estou derivando dos dois lados, eu pude usar a regra do derivada da soma, soma das derivadas, que eu falei para você na outra aula, por isso eu pude quebrar a derivada em 3 aqui. Só que eu tenho que derivar o 4 também. Derivada de 4 é zero, concorda comigo? Sim. Tá. Então, o que acontece? A gente ainda tem que resolver a derivada desses termos aqui. Vamos lá, então. 2x, a derivada de x é 1, então por isso vai sobrar só o y. E quem é a derivada de y? É 1 também, só que é 1 vezes dy dx. Então a gente só coloca o dy dx. Ok? Uhum. Boa. Vezes x. Menos 2 dy dx. E aqui vem o bonito desse assunto. Como eu estava falando para você, era impossível isolar o y nessa função. É impossível. Mas isolar a derivada é possível. Nós podemos isolar a derivada. Então, todo mundo que tem dy dx, todo mundo que tem a derivada, fica do lado esquerdo, e todo mundo que não tem vai para o lado direito. Então, eu vou até deixar dy dx em evidência. Dy dx multiplica quem? Vai multiplicar o x e o menos 2y. Ok? Uhum. Ok. E agora esses outros dois carinhas vêm para cá. Menos 2x, menos y. E agora eu passo o dy dx dividindo. Porque com isso eu isolo dy dx e encontro a resposta. Menos 2x menos y dividido por x menos 2y. Pronto, está resolvido o problema. Essa Encontramos a seria a derivada. derivação implícita. Essa é a derivada implícita. Perceba que ela é uma derivada normal, normal. Só que tu faz em funções que você não consegue isolar uma letrinha. Ok? Ok. Show de bola. E Então o, não tem nada e o demais. dy dx sempre é quando a gente está fazendo a derivada do y. Isso, daí aparece dy dx, exatamente. Se eu fizesse derivada pensando em x, daí seria dx dy, né? Mas sim, dy dx só aparece quando tu deriva o y. Muito bem, isso mesmo. Beleza. Beleza. Então acho que tu pegou a ideia, gostei de ver. Eu vou pegar um problema aqui para que tu faças, um problema do mesmo nível. Por exemplo, o AB. AB é um problema bem tranquilo. Só vai rolar uma regra do produto ali no seno, mas não tem nada demais. Puxa, copiei com transparência, que legal. Não sabia que dá pra fazer isso. Qualquer dúvida me fala, tá bom? Mas eu acho que tu consegue sozinho. Beleza. Vou testar aqui. X. Tu consegue só subir um pouco do que a gente já fez? Se tu conseguir enxergar, deixa eu deixar um pouquinho mais assim. Agora acho que foi, Mas né? Dá pra ver bem agora. assim tá bom. Valeu.
Ali no x vezes seno y, a gente considera a multiplicação inteira para derivar, ou a gente deriva o x e depois deriva o seno de y? Tem que fazer a regra do produto. Regra do produto. Tá. Isso. Então, a derivada do x vezes o seno normal, mais a derivada do seno vezes o x normal. Beleza.
Posso da tela ali. Tenta fazer de um jeito assim, com uma letrinha um pouco top. Eu acho que a tua letra, tu é o cara da letra bonita, né? Daí pra eu poder dar uma avaliadinha. Sim. É que eu tô meio travado uma parte aqui, porque eu fiz. Eu derivei ali x ao quadrado vezes y ao quadrado, que daí Uhum. virou o x ao quadrado derivada vezes o y ao quadrado mais y ao quadrado derivada vezes x ao quadrado. Uhum. Aí mais o produto de novo, que daí seria x derivada vezes seno y mais seno y derivada vezes x igual a zero. Mas qual que é o problema? Parece tudo certo. É, daí Só não escutei tu depois falar dy dx. Ah, sim, sim. Daí depois que eu derivei ali o seno y e o y ao quadrado que eu derivei, aí eu fiz 2y dy dx e o menos cosseno y dy dx. Agora tu tem que. Colocar o ah, que é dy dx para um lado e o restante para o exato. outro. Isso. Eu vou escrever meio o que você falou, mas eu vou escrever no meu estilo aqui, no estilo Drake. Plim, 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 plim. Se tu quiser, eu te mando uma foto do que onde eu parei aqui. Que eu coloquei o que era de um lado e coloquei o outro. Ó, vamos ver se ficamos igual. A derivada do seno é o cosseno. Certo? Acho que nós estamos iguais, né? Não seria menos cosseno? A derivada do seno é mais cosseno. Mais cosseno, desculpa. Né? A derivada do cosseno que é menos seno, né? Uhum.
Isso aí. Tá doido. Tô muito idoso mexendo nessas coisas hoje. Vou voltar aqui. Que isso, velho? Nossa senhora. É muito tarde pra dar aula, velho. Ainda mais de cálculo. Se fosse uma aula pra criancinha, tá aí. Essa matéria aqui não é de Deus, né, cara? Sim. Eu consegui já separar o que que era dx, dy. Opa, Eu só não sei se é possível de colocar o x ao quadrado, 2y, e x mais x cosseno y dividindo para o outro lado. Colocando o dy dx em evidência, que nem tinha feito na última. sempre vai rolar isso, tá? Obrigatoriamente. Então, a resposta final vai ficar dy dx igual a
menos 2xy ao quadrado, menos seno y, dividido por x ao quadrado 2y, mais x cosseno de y. Man. Show. Gostei de ver, cara. Você tá bom nas matemáticas básicas, isso mesmo, velho. Muito bem. Vamos pegar a próxima aqui. Vamos ver o que tem aqui. Deixa eu ver o que é feio aqui nessa. Bem, eu vou fazer. O que eu posso fazer aqui? Fazer a G é estranho. Fazer a G Magazine aqui, só um segundo. E depois eu queria te mandar, eu recebi a minha primeira prova, eu fui bem mal nela, eu queria depois te mandar ali como é que ela exigiu na prova e tudo mais. A gente chegou a estudar para essa prova? Não, junto não, eu comecei a ter aula contigo depois Aí, da ó, tá prova. aí o problema. Se tivesse tido prova comigo. Bem, eu acho que é legal a gente, tipo, fazer de novo a prova, né? Isso ajuda bastante. Acho que é bem válido também. Show. Vamos lá. Como é que deriva esse monstrengo aqui? A gente tem que, primeiro, tirar as coisas de raiz. Ninguém gosta de raiz, tá bom? Uhum. Então, tu tem duas opções aqui. Tu poderia, por exemplo, levar tudo ao quadrado, levar os dois lados ao quadrado. Permaneceria sendo a mesma coisa, porque tu tá mantendo a igualdade. Só que eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer é derivar do jeito que tá. Então, eu vou escrever isso aqui como x mais y elevado a 1 meio, e tudo isso eu vou derivar. E aqui do outro lado também, eu vou derivar o 1, e eu vou derivar o x ao quadrado, vezes y ao quadrado, ok? Então o lado Ok. direito aqui, ele é mais fácil de derivar, né? Vai ficar 0, isso aqui a gente já fez hoje. 2x y ao quadrado mais 2yx ao quadrado dy dx, certo? Certo. Pronto. Agora vem o monster. Como é que a gente deriva esse monster aqui? Bem, esse cara, ele necessita de algum cuidado. Ele pode ser derivado pelaquela regra que eu já te ensinei uma vez. Se tu tem uma função que tu identifica que é g elevado a n, a derivada vai ser n, g na n menos 1, g'. Ok? Ok. Muito bem. Portanto, a derivada vai ficar n, que é 1 meio, x mais y, 1 meio menos 1 meio, certo? Certo. E agora vem a derivada de quem está dentro. Ou seja, a derivada de x mais y. Beleza? Beleza. Bem, quem que é a derivada de x mais y? Então eu vou copiar todo mundo aqui, ó. Ficou bem razoável até, né? Se tu usares a técnica certa, tu não perde tempo. Né? A derivada de x mais y vai ser basicamente 1, né? 1 mais dy dx, certo? Uhum. Tá aí. Derivado. Então, ficou meio grande, né? Tirando isso, é razoavelmente fácil. Sim, aplicando ali a fórmula fica mais fácil. Fica. Bem, alguma coisa tu ia ter que aplicar, né? Sim. No caso, a gente aplicou a regra da cadeia. Tem que fazer pela regra da cadeia, só que eu fiz pela regra da cadeia agilizada, né? Vamos dizer assim. Sim. Certo? Então agora, cara, agora a gente tem que separar quem tem dy e quem não tem, né? Então vamos marcar. Vai aparecer um cara com dy aqui e outro aqui. Então, do nosso lado esquerdo,
Vai ficar aqui o dy multiplica. Do lado esquerdo ele está multiplicando todo esse cara aqui. Eu copiei errado. 2 não veio. E do lado direito, eu vou passar esse cara para outro lado e trocar de sinal, né? Tudo bem? Então, olha quem tá aqui. Tá esse. Por causa do chuveirinho que vai rolar aqui, né? Sim. E tá esse. Que eu troquei o sinal. Agora do lado direito vai ficar o 2x y ao quadrado. Quem que vem pro lado direito aqui? Esse cara também. Mesmo cara que eu tinha coisado, bestado. Aquela hora, bestado. Deixa eu só Só que arrumar. com o sinal trocado, não? Exato. Oh, cara, não faz sentido esse aplicativo. Ele joga pra cima as coisas quando eu diminuo. Só que o sinal trocado. Meu, não faz sentido esse aplicativo, cara. Por que ele joga pra cima as coisas? Não faz sentido, mano. Ele Porra, eu só cliquei. não parou para pensar em deixar fixo no ponto. Pois é, ou eu que não sei a configuração para isso, mas puta que pariu, precisar de uma configuração para isso também, né? Quem é que não quer que fique fixo? Sim. Anyway. Pronto, então agora tu tem que passar aí o negócio dividido e já era, né? Então não tem conversa, não tem simplificação. Aqui é sem cuspe. Por aqui. E esse outro carinha aqui. Pronto. Pronto, derivado. Meio feio no final, mas é o que tem, não tem como simplificar, nem tenta simplificar, que não tem como. Sim. Beleza. Então tá bom. Vamos lá, vamos pegar uma nova matéria só para começar. Tinha 3, né? Tinha derivada do log, parada assim. Usando as derivações logarítmicas. Derivações logarítmicas? Que merda é essa? Não sei o que é uma derivação logarítmica. Pra falar a verdade. Pensei que quando ele falou assim, derivação logarítmica, a gente vai ter que usar fazer a derivação do log. Não é o Sim. que tá rolando aqui. Tem que procurar na net o que é isso de derivação logarítmica. Deixa eu ver aqui. Se tu quiser, tem o conteúdo dela ali, eu te mandei a aula. Aí tem o que ela pede como derivação logarítmica. Ah, é? Tá. Então, deixa eu ver aqui. Acho que é aula 11 o nome do arquivo ali que eu te mandei. O último. Essencialista de exercícios. Deixa eu abrir aqui também. Aula 11. O slide 4, que ela explica ali o que seria o logaritmo. Tomar o logaritmo ln em ambos os lados da função. Aplicar as propriedades algébricas do logaritmo e derivar implicitamente. Porra, mas ela só fala. Ela não faz um exemplo. É isso. Cara, que podre, hein? Muito podre, mano. Nossa, que podridão. Que podre. Ela nem pra mostrar um exemplinho, velho. Que viagem. Pô, mas tu vai aplicar o ln aqui? Se... Tá bom, a gente aplica, mas sei lá, esse método é meio tosco. Nunca eu tinha visto ele porque ele é meio tosco. Vamos lá. Bem, se a gente aplicar ln dos dois lados, né? A gente vai ficar com ln de y igual a ln dessa parada toda. Ln de uma multiplicação. Então, o que rola com a ln da multiplicação? Quando tu tem a multiplicação de termos dentro do ln, por propriedade de ln, você pode fazer, pode quebrar em ln's diferentes, entende? Isso é uma propriedade logarítmica. Então tu pode fazer, por exemplo, aqui o ln de 2x mais 1, certo? Uhum. E outro, daí como é multiplicação é mais. Se fosse divisão seria menos. Multiplicação é mais um outro ln. X à quarta menos 3 à sexta. Certo, mano? Certo. Isso é tudo propriedade de log, tá? Propriedade de log.
Eu não estou fazendo nada que envolva cálculo até agora. Envolva cálculo diferencial, derivadas, nada. Eu vou fazer outra coisa também para facilitar um pouco a nossa vida. Uma outra propriedade de log... Eita, tá acabando aqui a tela. Putz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou bater um print disso. Eu vou abrir uma outra tela aqui. Deixa eu salvar, porque senão não tem como, né? Deixa eu salvar. Pô, fizemos coisa pra caramba já pra ter usado os 4.000 pixels da tela. Fizemos conta pra caramba, nossa aula é muito produtiva sempre. Sim. Daí, o que eu estava a falar, como diz os portugueses, e agora eu vou passar o 5 para frente. É uma propriedade aí. Diz que tudo que está elevado pode passar para frente, beleza? De um logaritmo. Isso é uma propriedade de log. Não tem nada a ver com cálculo também. E agora essa soma aí não tem que fazer, mano. Agora a gente vai ter que fazer, provavelmente, a derivada. O problema pede pra gente derivar. Para resolver isso aqui com a derivação implícita. Tá lá, né? Isso que tem que derivar. Então, vamos colocar aqui. Derivando. A gente vai ter a mesma coisa. Só que derivadinha. Derivadinha de todo mundo. Como a constante sai para fora da derivada, eu já pus fora. E agora vem o ponto, né? Tu está derivando em x, certo? A derivada de ln, se tu olhar na tabela, é 1 sobre o argumento do ln. Mas, como tu está derivando em em x, tem que colocar o dy dx multiplicando. Alguma dúvida? Não, por enquanto. Derivada do y vezes dy dx. Como a gente vem fazendo aí a vida toda, né? A vida toda, o rolê todo, é isso aí. Muito bem. E agora quem que é a derivada do próximo ali? Mesma coisa. A derivada do de cima vezes o de dentro. Desculpa, falei merda. A derivada em cima e o que tem dentro do ln embaixo. Então vai ficar 2 dividido por 2x mais 1. Tá bom? Isso está na tabela de derivadas. Se tu tem alguma dúvida da derivada do ln, olha na tabela. Beleza. Mas é simplesmente isso. A derivada do ln na tabela vai estar assim, ó. Sendo f de x, um y, um ln de u, a derivada, mesmo que u depende de x, né? Vai ser u' sobre u. Okay? Então a derivada de dentro pelo que está dentro. Beleza? Sim, beleza. E aqui x a quarta é isso? Então vai ficar derivada, que é 4x a terceira, dividido por x a quarta, menos 3. Pronto. Então, agora o que tu tem que fazer, meu caro? Já sabe, né? Tem que isolar o y dx. Que basicamente aqui é passar o y multiplicando. Então, cara, eu quero que você repare uma coisa que a gente não falou ainda, mas é importante que tu perceba. Toda vez que você faz a derivação implícita, você chega numa função, a derivada é uma função que depende do y também. Isso é bem diferente do que a gente estava vendo até agora, né? Porque as nossas derivadas basicamente dependiam de x, certo? Certo. E a nossa derivada agora, eu estou te mostrando aqui, depende de y também. O y está multiplicando na frente. Então, Sim. isso é uma característica das funções que a gente não consegue isolar a variável. É o que acontece, beleza? Beleza. Então tá bom. Então, cara, eu acho que é isso aí, ficou top. Fizemos um pouco de cada coisa. Tu pode fazer as outras aí para treinar, né? E daí trazer dúvidas aí numa próxima aula, mas por hora parece que você tá bem. Você tá bom na álgebra básica aí, conseguiu entender a teoria, tá ótimo. Parabéns. Beleza? Valeu. Beleza. Então é isso aí, meu irmãozinho. A gente se vê na próxima. Valeu. Abraço. Valeu. Abraço.